Oi pessoal, meu nome é Luiz Felipe. Essa é a apresentação do seminário de Cibersegurança e o meu artigo é Comprehensively Analyzing the Impact of Cyber Attacks on Power Grids. Então é analisando de uma forma bem interessante aí o impacto de ataques cibernéticos em redes, em plantas de energia elétrica. Bom, passando por um breve sumário do que eu vou abordar na apresentação. Primeiramente é uma introdução sobre o tema, depois é um background em redes de energia, como que elas estão no contexto de cibersegurança também. Então, a classificação de ataques que ocorrem nas redes de energia. Requerimentos também, para que você consiga implementar uma solução que consegue avaliar de uma forma interessante também os ataques cibernéticos e a infraestrutura da rede de energia. Trabalhos relacionados a esse tema. Então, eu vou passar pela proposta do paper, que é o Watson. Então, eu vou passar pela avaliação, que é o cumprimento de requisitos. Então, eu vou falar sobre o impacto de alguns ataques utilizando o próprio Watson. E também eu vou passar pela conclusão depois. Bom, nas últimas décadas, né, a infraestrutura de comunicação das redes elétricas ela mudou de uma comunicação baseada em IP compatível com a internet, né? Foi de uma comunicação serial para uma comunicação baseada em IP. E embora essa mudança ela oferece muitos benefícios, né, tipo mais flexibilidade, adaptabilidade e escalabilidade, ela também vai aumentar tipo, a suscetibilidade a ataques cibernéticos. Atualmente, pouco ainda se sabe sobre a suscetibilidade e também sobre como que a infraestrutura da rede elétrica vai se adequar, né? vai se comportar diante dessa suscetibilidade. E, consequentemente, a academia e a indústria elas lutam para identificar e priorizar as partes da infraestrutura de comunicação de rede elétrica que precisam de maior investimento e precisam de adotar contramedidas para impedir os ataques. Ao contrário das redes tradicionais, né, a rede elétrica ela conta com um sistema tanto virtual quanto físico e é necessário incluir ambos em uma análise da rede como um todo. No entanto, avaliar essa segurança cibernética em redes elétricas reais normalmente não é super viável devido aos requisitos de alta disponibilidade e o risco também de danificar permanentemente ativos físicos críticos, então você fisicamente danificar a rede. Bom, esse artigo então, ele vai abordar esse desafio de estudar com precisão o impacto de ataques cibernéticos em redes de distribuição de energia que possuem um tamanho realista, não só em pequenas simulações. E ele vai propor então o Watson, que é um ambiente de pesquisa de código aberto, que vai combinar um solver de fluxo de energia de ponta e também vai emular a rede de uma forma sofisticada para modelar de forma flexível e precisa tanto o aspecto energético quanto da comunicação das redes, das plantas de energia elétrica do mundo real. Bom, passando agora para backgrounds em redes de energia, a principal função de uma rede de energia é transmitir energia elétrica dos geradores aos consumidores. Para isso, a rede ela vai utilizar correntes alternadas com diferentes níveis de tensão. E essas tensões podem variar de baixas e altas e vão seguir uma estrutura hierárquica que vai visar a eficiência e também minimizar as perdas. Um dos principais desafios na operação da rede de energia é manter esse equilíbrio entre a demanda e o fornecimento de energia, uma vez que grandes quantidades de energia elétrica são dificilmente armazenadas de forma eficiente. Além disso, né, as capacidades da assistente de transmissão e outros ativos físicos vão limitar o fluxo de energia, onde a sobrecarga de energia ela vai poder causar danos físicos. Existem alguns mecanismos de proteção que geralmente vai impedir esses danos, mas o próprio acionamento errado, né, desses mecanismos ele pode resultar também em algumas consequências não muito interessantes, né? Por exemplo, o desligamento parcial ou até total da energia mesmo. E as redes de energia, então, elas geralmente vão depender de unidades terminais remotas, que são chamadas de RTUs, distribuídas, e elas vão estar conectadas a uma unidade terminal mestre, que é centralizada. E as RTUs elas vão relatar medições e também receber comandos da MTU. Esses sistemas eles vão depender, então, de uma infraestrutura de comunicação e protocolos adequados. Devido ao aumento, né, do número de fontes de energia, esses sistemas têm uma importância cada vez maior no cenário global como um todo. Bom, no entanto, né, a maioria dos protocolos usados para gerenciar as redes de energias, como esse IEC com o final 104, que os autores sempre estão citando no artigo, na Europa, ou o DNP3 nos Estados Unidos, eles não foram projetados levando em consideração a segurança. Eles são especialmente vulneráveis quando os atacantes eles obtêm um acesso inicial. Por exemplo, através de roubos credenciais, ou um phishing, ou mesmo uma intrusão física em subestações. Bom, classificando agora os ataques em redes de energia. Ataques cibernéticos. A gente primeiro tem os ataques físicos, né? Que são os ataques físicos, eles vão compreender todos os incidentes nos quais os atacantes vão perturbar a rede elétrica ao interromper, manipular ou destruir fisicamente os equipamentos da rede. Como pré-requisito desse ataque físico, os atacantes vão precisar de algum acesso ao dispositivo-alvo. Então, eles vão precisar estar fisicamente no local, né? Enquanto que eles não vão precisar também de muitos conhecimentos sobre a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, que até vai aparecendo nos slides algumas vezes, que é esse TIC, que está relacionado realmente a isso, a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da rede como um todo. E o processo da rede elétrica também, eles não vão precisar saber bastante sobre isso. Então, não precisa ter um conhecimento muito grande, mas eles precisam estar no local para realizar o ataque.
A gente tem também os ataques sintáticos. Nesses, os atacantes eles vão usar mensagens manipuladas, interceptadas ou duplicadas para interferir na operação da rede elétrica. Os atacantes, eles geralmente não vão precisar de um conhecimento super aprofundado dos processos, mas ainda assim vai ser um conhecimento que vai ser maior do que aquele preciso nos ataques físicos. Mas eles também não vão modificar os conteúdos das mensagens. Então não precisa ser um conhecimento muito profundo. Esses ataques, eles efetivamente vão se manifestar como ataque de negação de serviço, que é o DOS, Denial of Service. Bom, a gente tem também os ataques semânticos, que vão possuir os mesmos requisitos dos ataques sintáticos, com a adição de que os atacantes eles vão precisar de algum conhecimento também sobre os processos, configurações e também a topologia para avisar especificamente as operações da rede elétrica. Então, os atacantes eles podem, por exemplo, falsificar medições ou comandos de forma imperceptível dentro das mensagens, e isso pode ter alguns efeitos bem devastadores, assim, bem ruins. Dependendo também do processo que você está tentando atingir, né, pode ser suficiente apenas reproduzir algumas mensagens e não precisa mudar o conteúdo delas, você pode apenas só reproduzir elas em um momento certo. E aí pode afetar a rede no mesmo tanto. Mas, porém, né, o ataque mais proeminente é a injeção de dados falsos, onde os atacantes eles vão adulterar as medições para enganar a operação da rede elétrica. Bom, requerimentos para um ambiente de pesquisa dentro desse contexto de plantas de energia elétrica, de redes de energia elétrica. E para estudar, então, né, adequadamente esses cyberataques sofisticados em redes elétricas, é necessário um ambiente de pesquisa apropriado, que precisa atender também alguns requisitos específicos. Tanto os componentes de TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação, quanto também os componentes da rede elétrica, eles se comportam e vão interagir de acordo com seus respectivos componentes reais. Isso inclui o comportamento real da comunicação e também a interação entre os componentes entre si, durante as operações normais e também durante cyberataques. Então, essa parte da precisão ela tem que levar em conta esses dois contextos, né? Durante uma operação que está acontecendo normalmente e durante também os cyberataques. Ele tem que ser capaz de reproduzir com precisão o ambiente, né, e a configuração da rede de energia. Bom, um outro requerimento é a escalabilidade, né? Ambientes de pesquisa eles devem oferecer uma escalabilidade interessante em relação aos cenários realizáveis. Então, isso vai variar desde pequenos ambientes de laboratório até redes elétricas realistas, com alta complexidade. A gente tem também flexibilidade. As redes de TIC, né, topologia de rede elétrica e cyberataques devem ser flexíveis para que a gente possa avaliar uma gama grande de configurações e cenários. E, por fim, também, a parte da cibersegurança. Porque um ambiente de pesquisa adequado ele vai considerar explicitamente a análise de cibersegurança em seu design. Vão ser necessários a inclusão, por exemplo, de ferramentas de ataques do mundo real, juntamente com algumas capacidades de avaliação correspondentes também, tornando possível estudar ameaças cibernéticas realistas. Bom, passando agora para os trabalhos relacionados, existem várias abordagens que visam co-simular as áreas de TIC e rede elétrica. Essas abordagens elas vão seguir os paradigmas gerais de simulação de TIC e rede elétrica, que é uma simulação de rede de comunicação. E ela vai poder ser feita tanto usando uma abordagem discreta, quanto também uma abordagem contínua. Embora as simulações discretas elas vão permitir simulações offline e vão oferecer uma alta escalabilidade para o usuário, elas vão conseguir representar muito bem a precisão do tráfego de uma rede real. Então a gente vai ter, por exemplo, pilhas de protocolos envolvidos e efeitos colaterais que não vão ser possíveis ser representados nessas simulações de eventos discretos. Como resultado, então, elas vão possuir uma precisão e uma flexibilidade bem limitadas em relação à avaliação de cyberataques. Então, por isso que as abordagens contínuas elas são favoráveis, mas, mesmo assim, elas podem apresentar algumas desvantagens em termos de desempenho. É esse meio que o trade-off aí. Você consegue uma maior escalabilidade e maior desempenho nos discretos, mas tem uma flexibilidade bastante limitada. Por isso que as abordagens contínuas elas vão ser favoráveis aqui, mesmo representando um impacto no desempenho. Bom, eu vou citar agora dois autores, né, que já abordaram o problema. O primeiro deles é esse Al-Barakati, e ele vai propor uma abordagem contínua para a simulação de redes de energia. No entanto, a falta de validação da precisão geral e escalabilidade da abordagem que ele propõe, juntamente com o envolvimento de hardware especializado e custoso, vai dificultar uma avaliação independente desses requisitos críticos. Além disso, o simulador que ele propõe é proprietário, não é de código aberto, então isso vai também desfavorecer aí a abordagem dele. Bom, também a gente tem o DSSNet, que os autores também citam no trabalho, e ele também segue uma abordagem contínua e de estado estável. No entanto, ele vai sofrer com problemas de escalabilidade devido a alguns overheads significativos em relação à coordenação e gerenciamento de rede. Embora o DSNet ele vai incluir esse modelo contínuo de comunicação, os autores que propuseram esse modelo, eles limitaram-se a simular apenas os efeitos potenciais de cyberataques em vez de realizar ataques reais. Isso limita bastante a capacidade de avaliação e a flexibilidade também alcançada em relação à pesquisa de cibersegurança. Para resumir, né, as várias abordagens de co-simulação
elas abordam o desafio de permitir pesquisas interdisciplinares nas redes elétricas, mas a maioria delas elas não vão conseguir se concentrar especificamente na pesquisa em cibersegurança, que é o foco do Watson. Além disso, né, o foco observado nas pesquisas, ele geralmente ou está voltado para o lado da comunicação ou para o lado da energia, e ele não foca assim nos dois simultaneamente, geralmente. Então, né, ainda é necessário a gente ter esse ambiente de pesquisa adequado para atender todos os requisitos mencionados, a fim de facilitar a análise abrangente de cyberataques em redes elétricas. Por isso, então, vai ser proposto pelo artigo o Watson. Então, os autores vão apresentar o Watson, que é um ambiente de pesquisa em cibersegurança para redes elétricas, que vai buscar alcançar todos os requerimentos apresentados anteriormente e vai combinar uma emulação detalhada da rede de tecnologia, infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação, com uma simulação flexível também da rede elétrica, além de ferramentas integradas de pesquisa em cibersegurança. Dessa forma, né, o Watson ele vai permitir a análise e a interação e a interdependência da rede de comunicação, do tipo roteadores, switches, links ou até mesmo hosts, e da rede elétrica também, que a gente tem tipo, geradores, cargas, transformadores. O Watson ele vai conseguir propor um ambiente para simular todos esses elementos da rede elétrica. O primeiro deles, né, o primeiro dos elementos que eu citei que eu vou abordar mais a fundo, é a emulação de rede da tecnologia da informação e comunicação. E para isso, o Watson ele vai utilizar a emulação de rede para modelar a rede de tecnologia da informação e comunicação das redes elétricas. E esse emulador ele utiliza espaços de nomes de redes do Linux para criar vários hosts virtuais no mesmo host físico, juntamente com switches e links virtuais. Dessa forma, é possível ter uma configuração precisa dos dispositivos e da rede também que está subjacente, né, àqueles dispositivos, incluindo as propriedades das conexões, como largura de banda, como o atraso também da comunicação entre as conexões, o que vai propor então uma comunicação realista, utilizando essa pilha de rede do Linux que ele utiliza para compor esse emulador. Bom, então, além da simulação de rede de TIC, a gente tem a simulação da rede elétrica. O Watson, então, ele vai utilizar uma simulação em estado estável para a rede elétrica também, que vai alcançar escalabilidade e atender aos requisitos em tempo real, induzidos pela emulação de rede. Nesse sentido, o Watson ele vai utilizar o Panda Power, que é um solver de fluxo de energia que suporta sistemas de corrente alternada, que é CA, né? Simétricos de fase única e trifásicos também. Então, quando vai ter alguma alteração na configuração da rede elétrica, como por exemplo algum ajuste de potência ou de consumo ou alguma coisa assim, vai desencadear uma etapa de simulação pelo próprio Watson, né, que vai gerar o fluxo de energia da rede mais uma vez até que um estado estável seja alcançado. Então, baseado em algumas configurações e em mudanças da rede, seja ela proposital ou não, seja ela por um ataque, o Watson ele vai gerar uma simulação a partir dessa configuração que mudou para chegar no estado estável. Então, ter simulado corretamente a rede como um todo, né? Bom, além disso também, o Watson para a coordenação da simulação, então representar com precisão cyberataques em redes elétricas vai requerer a consideração da interação entre os dispositivos de rede e componentes físicos da rede elétrica. Então, é necessário vincular a emulação da rede com a simulação da rede elétrica e coordenar suas respectivas interações. O Watson, para isso, então, ele vai incluir um coordenador dedicado que se comunica com cada host dentro da rede emulada para interagir com a simulação da rede elétrica. Em particular, cada host ele vai estar conectado a uma rede de gerenciamento dedicada que vai transmitir exclusivamente o tráfego de coordenação. Ao se comunicar com o coordenador, os hosts eles vão poder receber o estado atual da rede elétrica e vão conseguir atualizar a configuração deles. Dessa forma, né, o coordenador ele vai receber uma solicitação para alterar a configuração da rede elétrica, que então vai acionar a simulação de rede. Além disso, o coordenador do Watson ele também vai permitir a aplicação de lógicas flexíveis à rede elétrica, como perfis de carga, inversores autoajustáveis, modelos de dispositivos de segurança ou até mesmo defeitos entre as etapas da simulação. Bom, falando do aspecto de cibersegurança do Watson, o Watson ele foi projetado como um ambiente de pesquisa em cibersegurança para a gente, indo além de um escopo de um co-simulador, algo que nenhum outro artigo tinha abordado antes. Eles não focavam exatamente em cibersegurança igual o Watson foca. Especificamente, né, o Watson ele vai integrar 3 aspectos de design que vão contribuir diretamente para esse foco em cibersegurança dele. O primeiro deles é a biblioteca de ataques abrangente. Então, o Watson vai possuir um framework de cyberataques integrado. Então, ele vai possuir várias variantes de ataques de negação de serviço, como, por exemplo, até implementações de malware já existentes, como Industroyer, que é até um malware real, que acho que ele foi aplicado, acho que foi na Ucrânia. Ele realmente prejudicou bastante lá uma rede de energia da Ucrânia. Então, o Watson ele vai oferecer então, essa caixa de ferramentas complexa para realizar e avaliar o impacto desses ataques em diferentes cenários. Além disso, ele vai fornecer também essas ferramentas de análise integradas,
que são ferramentas de análise por design para fornecer insights sobre o processo e os resultados dos ataques, bem como possíveis contramedidas, né? Com base em ferramentas de captura e exportação configuráveis, como exportações da rede elétrica e captura de pacotes direcionados, o Watson ele vai oferecer uma biblioteca para análise desses artefatos. Bom, além disso também, a gente tem a flexibilidade de cenários, que é bastante importante na questão da rede elétrica, como a gente viu nos requisitos. O Watson, então, ele vai implementar vários cenários e que são extensíveis, também pensando aqui na questão da flexibilidade, onde mudanças e extensões nas topologias e comportamentos da rede elétrica e da rede de comunicação podem ser realizadas de forma bastante direta. Bom, os autores então agora passam por uma análise da avaliação do Watson, que permite ver se o Watson vai cumprir com os requisitos que ele propõe a cumprir, né? Então, o primeiro deles é a precisão, e para realizar a precisão do Watson, os autores vão replicar um banco de ensaios físico, que é o testbed, né? Também eles chamam muito lá no artigo de laboratório, de uma rede de distribuição de baixa tensão, que é operada numa universidade, nessa universidade Aachen, que ela vai ser emulada dentro do Watson também, e a gente vai comparar os comportamentos da simulação e do testbed, né? Do banco de ensaios. Além disso, também vai ser realizado um ataque, onde os atacantes vão realizar um ataque de ARP spoofing contra a RTU, que são aquelas unidades que são distribuídas, né, e que comunicam com a unidade central, que é a MTU. Então a gente vai ter um ataque ARP spoof contra a RTU e também contra a MTU para redirecionar o tráfego entre esses hosts. A simulação corresponde ao laboratório tanto para a energia ativa quanto a reativa. Então foi visto como resultado, né, que a simulação correspondeu ao laboratório, ao que se esperava. Foi observado, porém, que a simulação ela fica ali numa área de incerteza quando há uma mudança no nível de energia. Mas sem contar esses intervalos, as medições de potência ativa, reativa, as tensões, as correntes de simulação, elas correspondem precisamente às do laboratório, às dos ensaios físicos, né, lá na Universidade de Aachen. É importante destacar também, né, que essas consistências elas não se limitam também apenas às operações normais, mas também elas ocorreram durante o ataque direcionado pela TIC. Da mesma forma também, foi observado padrões de tráfego correspondentes, correspondentes entre a rede emulada, né, e a rede do laboratório da universidade. Bom, o outro requisito também que tinha sido abordado é o requisito da escalabilidade. E a escalabilidade do Watson ela é avaliada para demonstrar que ele pode sim simular redes elétricas reais e que são redes elétricas grandes, abrangendo também os overheads induzidos pela arquitetura e atrasos correspondentes, porque é muito diferente, né, você simular um ambiente físico, né? A gente tem o overhead, a gente tem o atraso na comunicação pela própria questão física. E o Watson ele consegue simular isso também. Então, para isso, né, foi utilizado layout de rede elétricas com N ramos, né, com N variante de 264, e todos conectados a um único barramento de média tensão. Em seguida, foi investigada a latência de comunicação induzida pelas pilhas de rede e atraso de link. Também foi investigado o overhead de coordenação causada pelo atraso entre as RTUs e o coordenador. E também foi investigado o tempo de cálculo do fluxo de energia necessário para simular o estado da rede elétrica. Passando para os resultados, foi verificado que os cálculos de fluxo de energia eles têm uma escala logarítmica com o aumento da rede elétrica, o que demonstra uma escalabilidade adequada da simulação de energia, baseado nos testes, né? Da mesma forma, o overhead de coordenação foi razoavelmente baixo, com média máxima de 1,5 milissegundos, o que é foi um resultado bastante bom. E eles avaliam, né, que os overheads induzidos pela simulação do cálculo de fluxo de energia e coordenação, eles foram adequados para corresponder a implantações do mundo real. E assim, então, né, a gente vê que o Watson ele permite essa realização e avaliação de cyberataques em escalas realistas. No entanto, pode ser que você tenha um hardware menos potente, ou também para cenários muito gigantes, né, para cenários bem maiores. E para isso, o Watson ele vai oferecer suporte à escalabilidade horizontal também, de forma a distribuir a rede em vários sistemas. Bom, agora falando sobre a flexibilidade e cibersegurança, né, ao mesmo tempo. É um dos requisitos também abordados. Para aproveitar, né, todo o potencial do Watson, que foi proporcionado pela precisão e escalabilidade, também é necessário que as capacidades de pesquisa e cibersegurança ofereçam ampla flexibilidade. Nesse sentido, o Watson ele vai abordar requisitos de flexibilidade em vários níveis. Primeiramente, né, tanto a topologia de TIC, de tecnologia da informação e comunicação, quanto a rede elétrica, elas não vão ser fixas nem restritas. Então, dessa forma, essa topologia ela vai ser livremente definida e também de uma forma independente, de forma a estabelecer algumas bases para cenários de pesquisas flexíveis. Além disso, o comportamento individual de cada componente, bem como o acoplamento entre eles, vai ser possível ser configurado de forma flexível.
Além desses aspectos gerais de flexibilidade, o Watson também ele oferece flexibilidade em relação às questões de pesquisa. Sua abordagem de emulação de rede vai permitir a implementação de ataques arbitrários, desde ataques personalizados até a implantação de malwares do mundo real. E o Watson ele já vai incluir essa biblioteca abrangente para esse tipo de ataques. Então, isso vai permitir explorar um amplo programa de perguntas de pesquisa relacionadas à cibersegurança no contexto, né, de redes de energia. Combinado com a capacidade de implementar essas contramedidas potenciais, como o IDS, que é o Sistema de Detecção de Intrusões, ou medidas de segurança, o Watson também vai oferecer uma ampla caixa de ferramentas para diversos cenários de pesquisa. Então, portanto, os autores avaliam a flexibilidade do Watson como bastante adequada para a pesquisa em cibersegurança em plantas de energia elétrica. Bom, em resumo, né, os resultados eles mostram que o Watson ele replica com precisão experimentos em um banco de ensaios físicos nos testes físicos e pode realizar, sim, simulações em tempo real de cenários de referência e benchmark com overheads suficientemente baixos. Bom, agora os autores propõem analisar o impacto de ataques cibernéticos utilizando o Watson. Bom, foram implementados então vários ataques usando o Watson, seguindo as classes de ataques mencionadas anteriormente. Foi discutido e validada a relevância prática com especialistas do setor de uma agência nacional de cibersegurança e diversos operadores de rede elétrica esses análises e esses impactos que o Watson propõe. Foi assumido para a realização desses ataques, dessas análises, que os atacantes eles obtiveram acesso à rede de TIC através de uma instalação suficientemente segura, como uma subestação não tripulada ou por meio de ataque remoto, como spear phishing. Dessa forma, né, os atacantes eles não vão ter controle total sobre onde eles vão obter acesso à rede, mas eles vão poder conseguir meio que realizar um conhecimento ali da rede para conseguir coletar as informações sobre dispositivos e serviços vulneráveis também, a fim de planejar e executar um ataque mais complexo. Bom, começando pelos ataques a elementos físicos da rede, a representação interdomínio da rede elétrica dentro do Watson ela vai permitir estudar a interação dos componentes de TIC e da rede elétrica durante o ataque. Como exemplo de cenário, foi implementado um ataque físico contra uma subestação local. E os atacantes, eles vão, eu acho que desconectar fisicamente ou destruir os dispositivos da rede. Ou seja, né, por exemplo, um RTU, que é aquela unidade terminal remota da subestação. Ou equipamentos mesmo da rede elétrica local, como linha de transmissão e barra coletora. Assim, a subestação ela vai se tornar inoperante para controles realizados no local remotamente. De acordo, né, com o artigo, os atacantes vão destruir fisicamente o equipamento por volta de 50 segundos, desconectando toda a subestação da rede elétrica e causando um apagão localmente limitado. Dessa forma, né, a corrente na linha de energia conectada ela vai cair imediatamente para 0 amperes, não vai ter mais corrente. Além disso, né, esse ataque vai interromper a comunicação entre a subestação e o centro de controle, o que vai afetar principalmente as medições periódicas da RTU correspondente. Uma vez que essas medições de uma subestação adjacente cobrir a linha de energia afetada, o centro de controle vai poder localizar os defeitos. Ao realizar esse ataque com o Watson, os autores conseguiram entender o impacto localmente limitado dos ataques físicos em redes elétricas. E além disso também, essa simulação vai ser capaz de ilustrar que os operadores eles têm vários meios, tanto lá da rede elétrica quanto da comunicação, para detectar tais ataques. O que acontece é que se o atacante faz um ataque a uma subestação, a uma RTU da rede elétrica, a comunicação entre a RTU e a MTU ela é completamente afetada. Então, é facilmente detectável pela MTU que houve algum problema nessa RTU. Então, esse ataque é realmente fácil de detectar. Bom, passando agora para ataques sintáticos, né, na comunicação da rede. De forma a aumentar, né, a complexidade desses ataques, a gente vai continuar a avaliar o potencial dano de ataque sintático contra a rede de tecnologia da informação e comunicação, visando uma condição de negação de serviço, que vai ser um ataque de flood, de TCP sim, contra um ramo da rede, e também a gente vai fazer o ARP spoofing, que é uma medida de ataque mais precisa. Bom, falando um pouco do flood, do alagamento, né, de TCP sim, dependendo do equipamento da rede, das RTUs alvos, esse tipo de ataque ele vai poder saturar as capacidades de taxa de transferência da rede ou esgotar os recursos no host half. E ele cria milhares de contextos TCP. Como resultado, né, as conexões elas vão poder ser atrasadas, levando a uma maior perda de pacotes e também pode até colapsar essas conexões TCP devido a atrasos excessivos. Em particular, o ataque leva à perda de medições periódicas de 51 das 119 RTUs testadas lá, que eles fizeram esse ataque numa simulação do Watson, e levou à perda de medições periódicas das 51 das 119 RTUs. E afeta ainda mais a estimativa do estado da rede elétrica. Essa perda das medições elas vão impactar significativamente a precisão do estado da rede, né? Da estimativa do estado da rede. Qual que é o estado da rede? Né? Em resumo, foi revelada a profunda ligação entre a TIC e a rede elétrica, onde até mesmo um ataque simples de inundação
de flood, né, vai impactar significativamente a visibilidade e a capacidade de controle da rede elétrica. Além disso, né, o impacto ele depende principalmente da localização dos atacantes na rede e do momento do ataque, uma vez que a mera perda de visibilidade não necessariamente induz a um estado crítico da rede elétrica. Mesmo assim, né, tipo, a presença dessas mudanças significativas no consumo de energia e também a falta de visibilidade dessas mudanças, ela pode desestabilizar a rede elétrica e desencadear também decisões incorretas de ação de controle ou impedir a própria realização do controle ali da rede. Né? Ainda assim, né, esses ataques eles são relativamente evidentes para os operadores da rede elétrica. Eles não são tão evidentes quanto os ataques físicos, mas eles ainda são bastante evidentes para os operadores da rede elétrica, que está acontecendo alguma coisa estranha ali na rede. Bom, um outro tipo de ataque sintático é o ARP spoofing. Bom, né, a efetividade do ataque anterior, ele depende fortemente do ponto de ataque dos atacantes dentro da rede. Em contraste, o ARP spoofing ele é uma estratégia de ataque mais direcionada para a negação de serviço, potencialmente permitindo que os atacantes interceptem e interrompam a comunicação baseada em IP dentro de uma subrede. Esse ataque ele envia respostas ARP forjadas e os atacantes eles podem corromper o cache ARP da vítima e manipular o mapeamento de endereços IP para endereços MAC. Essencialmente, né, o que esses ataques fazem, eles meio que anunciam como host com os endereços IP de suas vítimas. Então ele meio que se torna o host daquele endereço IP, né? Fazendo com que os pacotes que iam pro host X agora vão para os atacantes, né? Em vez do destino original. E, consequentemente, né, isso pode interceptar a comunicação e especialmente descartar pacotes que chegam. Após corromper, né, os caches ARP, o tráfego entre os dois hosts ele é redirecionado para o host de ataque, né, igual eu falei, e isso vai descartar todo o tráfego e, portanto, vai induzir uma condição de negação de serviço na rede. Assim, né, a conexão TCP entre a MTU e a RTU vai expirar e nenhuma medição adicional da RTU vai chegar ao centro de controle. Comparando agora os ataques de flood TCP/SYN, o ARP spoofing, comparando com, né, o ataque anterior de flood de TCP/SYN, o ARP spoofing ele vai permitir uma seleção de alvo mais precisa, pois apenas a RTU vai ser afetada pelo ataque. No entanto, como os resultados combinados do Watson vai mostrar, mesmo a perda de mônica RTU vai afetar bastante a visibilidade da rede elétrica, e isso vai interferir nos comandos de controle, o que é um ponto bastante negativo. Porém, como a RTU, o Watson mostrou isso, né, como que a RTU está bastante ligada à MTU, a gente vai ter uma visibilidade muito grande desses ataques também, né, porque as medições ausentes elas vão indicar claramente uma anomalia, ou algum defeito ou algum ataque. Então, também é um ataque que é identificável. Igual o flood também, apesar de ser mais preciso do que o flood. Bom, passando por uma terceira categoria de ataques, são os ataques semânticos abrangentes. Embora os ataques sintáticos anteriores eles resultam na perda de visibilidade e controle dentro da rede elétrica, eles não vão interferir ativamente na operação da rede. Além disso, eles são mais facilmente detectáveis e evitáveis. Dessa forma, né, agora eu vou falar um pouco desses ataques semânticos, que são um pouco mais específicos do domínio e mais sofisticados também. Nesse ataque, os atacantes eles vão manipular ativamente e injetar comandos e informações de monitoramento utilizando conhecimento sobre os protocolos utilizados. Como, por exemplo, também a configuração da rede elétrica e o significado semântico da comunicação em rede. Um exemplo desse é o ataque Industroyer, que já foi citado anteriormente, e esse ataque ele vai visar, entre outras coisas, redes baseadas em IEC-104, que foi aquele protocolo lá que eu falei no início, que é bastante utilizado na Europa. E ele vai enviar comandos de controles para RTUs, e esse é um exemplo real, igual eu falei, ocorreu na Ucrânia, esse ataque. O Industroyer, então, ele vai tentar se conectar a um ou vários endereços IPs pré-configurados, como um cliente IEC-104, para emitir comandos de controle. Portanto, os atacantes eles precisam ter conhecimento prévio sobre os dispositivos em relação aos seus endereços IP e configurações IEC-104. Ao emitir comandos de controle para abrir ou fechar os disjuntos, o Industroyer ele vai desconectar ou conectar as partes da rede elétrica respectivas da fonte de alimentação. Então, nesse caso, né, do ataque do Industroyer, o atacante precisa ter um conhecimento técnico bem maior do que em relação aos outros ataques. Bom, continuar falando sobre o Industroyer, né, os autores eles implementaram esse ataque para reproduzir o comportamento do malware do Industroyer. Eles implementaram esse ataque no Watson. E imediatamente após estabelecer as conexões, os atacantes eles vão emitir repetidamente comandos de ponto único do IEC-104 por 2 minutos, fazendo com que os disjuntores se abram e desconectar efetivamente a maior parte da rede de média tensão da rede de alta tensão. É importante falar também que, mesmo após o término do ataque, né, os autores até citam isso no artigo, que restaurar a operação completa da rede pode levar muito tempo, várias horas ou dias, porque os equipamentos eles podem ser danificados por essa desconexão de uma parte da rede, e isso vai requerer também um reinício aos poucos, né, um reinício gradual. Como o Industroyer ele não depende do ARP spoofing,
Impedir esse tipo de ataque requer medidas adicionais, além, por exemplo, de tabelas ARP estáticas, que é uma tática utilizada para prevenir os ataques ARP spoofing. Mesmo a detecção de dispositivos não autorizados não seria o suficiente para detectar e prevenir esse ataque, porque no ataque real, esse malware foi implantado em hosts controlados pelo operador de rede. No entanto, uma lista restrita de clientes e EC104 permitidos ou a autenticação de mensagens ele vai reduzir com certeza a chance de um ataque bem sucedido. O Watson verificou isso, né? Se os autores verificaram isso utilizando o próprio simulador criado por eles, que é o Watson, e foi verificado que o impacto de abordagem de uma lista branca, que a lista branca é configurar as RTUs, os MTUs, para rejeitar conexões de hosts diferentes do MTU, e dessa forma eles conseguiram tornar o ataque do Windows Destroyer bem mais difícil de ser concluído com sucesso. Porque dessa forma, né, os atacantes eles iam precisar falsificar também o endereço IP do próprio MTU. Isso é bem mais complexo. Então essa aplicação da lista branca pode ser bastante eficiente para impedir esses ataques. Bom, então os resultados obtidos usando o Watson, né, eles são duplos. Em primeiro lugar, né, eles vão destacar as falhas significativas de segurança das redes elétricas do mundo real que vão permitir tais ataques. E com apenas um conhecimento limitado sobre redes elétricas e configuração de redes, os atacantes eles são capazes de causar danos físicos significativos e induzir um blackout. Em segundo lugar, eles também vão demonstrar que a implementação de contramedidas, como as listas brancas, né, que eu falei anteriormente, elas prejudicam efetivamente o sucesso dos ataques. Bom, um outro tipo de ataque semântico abrangente é a injeção de dados falsos. Apesar das consequências que podem ser bastante graves do Windows Destroyer, os efeitos deles são imediatamente visíveis para o operador da rede elétrica, igual também os outros ataques que a gente listou anteriormente. Portanto, agora vou falar de um ataque, que é essa injeção de dados falsos, que vai visar manipular de forma transparente as medições enviadas ao centro de controle para obscurecer esses efeitos do ataque de um cenário orientado para o futuro, com numerosas fontes de energia conectadas à rede de TIC. O que os autores do artigo fizeram, então? Para cada injeção, manipulação, supressão de pacotes, os atacantes eles vão ajustar os números de sequência de reconhecimento para as conexões TCP e ES64. Dessa forma, né, os parceiros de comunicação originais estão completamente inconscientes da comunicação interceptada. Para ocultar o impacto físico também dos comandos injetados, os atacantes eles vão substituir as medições subsequentemente comunicadas às RTUs alvos por aquelas que correspondem à tendência da fase inicial de gravação. Além disso, né, eles vão suprir também qualquer outro comando de controle enviado pelo centro de controle. E dessa forma vai deixar o operador sem controle sobre as RTUs atacadas. Devido às inconsistências entre as medições das RTUs atacadas e a demais RTU, a estimativa de estado do centro de controle vai calcular erroneamente o estado da rede de forma bastante significativa. Além de dificultar a localização do evento real, que leva a essas divergências e complicar a detecção do ataque, juntamente com possíveis contramedidas pelo operador da rede elétrica, né, esse ataque ele vai poder até provocar reações inadequadas por parte do próprio operador, como desligamento direcionado de carga no barramento controlado pela RTU. Dependendo da técnica dos atacantes, para se estabelecerem como intermediários, né, que é o man in the middle, interromper esse ataque em andamento pode exigir alguma interação física do operador da rede elétrica e reconexões demoradas de ativos da rede elétrica. A combinação de interferência ativa na operação da rede elétrica, através da injeção oculta de comandos de controle e a subsequente injeção de dados falsos, para obscurecer a existência e os efeitos dos comandos, emerge como um cenário de ataque particularmente crítico. Para resumir, né, a avaliação que os autores fizeram usando o Watson ilustra a conexão inseparável entre esses componentes da TIC, que é a tecnologia da infraestrutura de comunicação, e processos físicos em redes elétricas. Além disso, né, eles observaram que os atacantes eles podem explorar o conhecimento da estrutura de operação de rede elétrica para amplificar ainda mais os efeitos imediatos dos ataques. Bom, agora passando para a conclusão, em geral, a análise desse impacto de vários ataques cibernéticos, utilizando o Watson, ele conseguiu mostrar a importância de considerar de forma abrangente os efeitos no lado da comunicação e também, conjuntamente, os efeitos do lado da energia das redes elétricas, para compreender plenamente as capacidades dos ataques, o que abre um caminho para a segurança adequada das redes elétricas do futuro. Né? Embora o Watson ele tenha sido projetado e demonstrado principalmente para analisar o impacto de cyberataques, ele possui um enorme potencial adicional para fortalecer a cibernética em redes elétricas, né? A segurança cibernética em redes elétricas. E conforme evidenciado pela análise que a gente fez e a discussão, há uma necessidade inerente de implementar essas medidas para prevenir e detectar tais cyberataques. Por exemplo, né, o sistema de detecção de intrusões ou aquela lista branca citada lá no Windows Destroyer. Embora esses ataques, né, eles podem ser devastadores, ocultar os efeitos por meio da manipulação de medições e interferência nas contramedidas vão agravar mais ainda o seu impacto. Então o Watson ele vai fornecer esses meios necessários para os pesquisadores, operadores e futuros cientistas da computação, né, nessa área, para analisar e compreender o impacto combinado desses cyberataques avançados, tanto no lado físico e também no lado da comunicação das redes elétricas. Considerando aqui uma crítica, né, ao artigo,
uma crítica minha, eu acho que o artigo ele foi muito bom, ele foi muito bem estruturado, organizado, e também ele conseguiu passar com clareza os conceitos e as implementações desenvolvidas. Eu acho que falta um pouco de detalhes, tipo assim, mais específicos em relação à implementação, mas eu não acho que isso prejudicou em nada a compreensão do artigo. No final, assim, eu gostei bastante. Eu acho que é isso. Muito obrigado.